Oi, professora Júlia aqui e hoje na nossa aula de geografia trabalharemos um pouco mais sobre relevo e a paisagem. Relevo nada mais é do que o conjunto das formas que nós conseguimos observar na superfície terrestre. Então, para você que é um pouquinho mais observador ou observadora, a gente consegue identificar que tem áreas da nossa cidade, ao entorno do nosso bairro, que são mais altas, mais baixas, umas mais onduladas. Dependendo de onde você passa, você consegue ter aquela visão lá no fundo do horizonte da serra, que são formas mais elevadas que a gente tem aqui na região sul e também no Brasil. E esses relevos eles acabam influenciando na dinâmica social, influenciando na nossa vida, tá? Antes da gente falar propriamente sobre essas influências, vamos dar uma olhada aqui para a gente ver as principais formas de relevo que nós temos na superfície da Terra. Então, nós temos as montanhas, planaltos, planícies e as depressões. As montanhas, elas são essas formas irregulares, elas têm essa diferença de altimetria bastante significativa. Então a gente vê que a montanha tem esse formato um pouco mais triangular no seu topo, tendo essa declividade bastante acentuada, caracterizando uma superfície bastante irregular, diferentemente de quando a gente tem um planalto. Observa bem a diferença de montanhas e planaltos, porque isso acaba gerando um pouco de dúvida. Mas os planaltos, eles também são altos, são planos altos. Porém, a superfície desse planalto já não é tão irregular. Aqui a gente passa a ter superfícies levemente onduladas, um pouco mais planificada, mas são estruturas bastante altas. Por exemplo, no Brasil nós temos as Chapadas do Guimarães, Chapada dos Veadeiros. Aqui no sul do Brasil nós temos também o Planalto Meridional, áreas que são bastante elevadas, mas não são caracterizadas por superfícies bastante íngremes e irregulares, como as montanhas. Depois nós temos as planícies, que são as áreas mais baixas que nós temos no planeta, na superfície. Aqui elas vão ter levemente ondulações. Uma planície não significa que tudo é plano, mas que está numa porção mais baixa, normalmente ali próximo do nível do mar. Então, se você já tomou um banho nas praias brasileiras, você estava numa área de planície muito próxima ao nível do mar. E até mais ou menos uns 200 metros acima do nível do mar, a gente ainda caracteriza como área de planície, superfície mais plana, aonde vem todo esse sedimento que está sendo erodido pelos planaltos. Então pensa só, o planalto ele sofre muito processo de erosão, de desgaste pela ação da chuva, do vento, e esse sedimento que sai do planalto, ele acaba indo se compactar nas partes mais baixas, nas planícies. Então, o planalto ele também é caracterizado por ter um maior processo de erosão e desgaste, e as planícies têm esse processo de acumulação de sedimento, formando mais camadas. E aí nós temos as depressões. Depressões que a gente pode classificar de duas formas. Depressões aquelas que estão abaixo do nível do mar, então elas estão numa altitude negativa, e as depressões que elas são mais baixas do que as áreas ao redor, superfícies ou que foram muito desgastadas ou que por algum motivo elas são mais rebaixadas. E aí, normalmente elas são completas de água ou por outros sedimentos que acabam se compactando nessa estrutura mais baixa. Então, aqui a gente tem na nossa imagem esse exemplo da região de depressão, que é mais baixa do que a área que está em torno. Então, a gente vê que ela está rebaixada. E além disso, a gente tem então a depressão relativa, que são aquelas estruturas que estão abaixo do nível do mar, certo? E aí, todas essas diferentes formas, elas acabam influenciando no nosso clima, porque tem cidades que são mais altas e por serem mais altas, elas vão ter uma temperatura diferente do que as cidades mais baixas.
Também pela umidade e na distribuição das chuvas, dependendo de alguns locais, as serras vão receber esse volume de umidade muito maior do que as áreas que estão mais para o interior desse continente. A interferência aqui também vem na vegetação, então o relevo ele também favorece o desenvolvimento de algum tipo de vegetação, isso também pode influenciar até na parte da agricultura. Relevos mais planos acumulam mais água, enquanto relevos mais inclinados, eles acabam fazendo com que a água escoe com maior facilidade. E é claro também para a exploração dos recursos minerais, que acabam ajudando a praticamente tudo na nossa vida, principalmente nas áreas das construções, e também importante para a nossa economia. E é claro que também tem a importância para a geração de energia, visto que esses rios que eles são mais de planaltos, maiores, eles escorrem a água com maior velocidade, fazendo com que no processo de geração de energia, essa água que vem dos planaltos com maior velocidade ajude a gerar mais energia elétrica. Enquanto os rios de planícies, eles são ideais aí para atividades de navegação e transporte de mercadoria e também transporte de pessoas. Olha só, mas a gente falou dessas estruturas, dos relevos que já estão presentes aqui na superfície da Terra, os planaltos, planícies e depressões. Porém, eles não nasceram, eles não surgiram assim. Nem sempre esses relevos que a gente observa na superfície, eles foram dessa mesma forma. A gente tem que lembrar que o nosso planeta é muito antigo, né? Tem 4,6 bilhões de anos. Então, os relevos eles se modificaram bastante ao longo dessa trajetória do nosso planeta. Então vamos lembrar aqui dos agentes internos ou os agentes endógenos, eles são responsáveis pela criação desses relevos. Uma superfície só chega um relevo só chega na superfície da Terra por conta desses agentes internos, que devido à força do interior do nosso planeta, principalmente pela atividade magmática, consegue fazer com que esses relevos cheguem na superfície e deem vida às formas que a gente já trabalhou nessa aula. Então, da onde que essa força vem e que é necessária para formar relevos, criar novos relevos? A gente tem aqui o tectonismo, movimento das placas da litosfera, que é a nossa camada rochosa presente na crosta terrestre. Quando essas placas elas se movem, elas acabam criando uma consequência na superfície, e uma dessas consequências é a formação de cadeias de montanha, como aqui na América do Sul a gente tem a Cordilheira dos Andes, ou lá na Ásia a gente tem a Cordilheira do Himalaia. Essas duas estruturas rochosas, elas só foram criadas devido ao choque de placas tectônicas, que acabou fazendo uma dobra na superfície. Depois a gente tem o vulcanismo, que nas mesmas áreas onde você tem ali as placas tectônicas, então nessas bordas de placa tectônica, é muito favorável para que tenha vulcanismo. E o vulcanismo, ele dá origem a um tipo de rocha, que a gente chama ela de rocha magmática ou rocha ígnea, que aí podem formar ilhas, formar novas estruturas rochosas e dar formas para a superfície da Terra que antes não existia. E a gente tem também o terremoto, que é uma consequência do tectonismo, que acaba aí fazendo um abalo sísmico, mexendo com essa superfície da Terra, né? Provocando rachaduras, provocando uma dobra, uma quebra dessa superfície. E aí a gente também tem a formação de relevos aqui. Então, o relevo ele só chega na superfície por conta da força do interior do planeta Terra, que chamamos de agente endógenos: tectonismo, vulcanismo, terremotos e abalo sísmico, certo? Uma vez que esse relevo já esteja presente na superfície, ele vai ser modelado. Não tem como uma montanha ou um planalto que é muito antigo na superfície da Terra não ter passado por nenhuma alteração. O nosso planeta ele é dinâmico, até nós. Se nós ficarmos parados, o nosso corpo também se transforma. O cabelo cresce, a unha cresce, o pelo cresce, há uma modificação.
No planeta, a mesma coisa. Assim como a gente já falou um pouquinho anterior, né? Quando a gente falou de erosão nos planaltos, isso é um processo de modificação desse relevo, por conta da ação do vento, da chuva, dos mares, das geleiras, né, da água do rio. Então, esses processos erosivos acabam desgastando esse relevo, fazendo com que, ao longo da sua trajetória na superfície, ele se transforme. E é uma característica do relevo brasileiro. O relevo brasileiro não está na borda de placas tectônicas, nós estamos no meio, portanto, os nossos planaltos, que é a feição de maior presença na superfície do Brasil, ele é bastante desgastado, porque é bastante antigo, então já sofreu muito processo de desgaste pelos agentes erosivos, principalmente a ação da água e do vento. E a gente também tem as atividades do intemperismo, que acabam transformando esse relevo por meio do intemperismo químico, físico ou biológico, né? Então, físico, quando há um atrito entre essas rochas que elas estão se degradando, então acaba formando, fragmentando uma rocha, uma superfície. Químico, o principal agente de intemperismo químico nas rochas, no relevo, é a água. Lembra que tem até um ditado que fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque a ação da água ela pode ser muito lenta e demorada, mas ela é sim muito responsável por mudar uma superfície que a gente tenha na Terra. E depois a gente tem os organismos biológicos, que acabam utilizando esse relevo, esse planalto, essa montanha, para formar uma modificação naquele ambiente, certo? Outra coisa que a gente falou aqui na nossa aula foi a altitude, que é o que a gente usa para fazer a medição de relevos, que utiliza o nível do mar. Então, é isso que significa altitude, é a diferença de altimetria que você tem em relação ao nível do mar, né? Aqui a gente tem um exemplo do Pico da Neblina, que tem quase 3.000 metros de altitude, sendo a maior elevação que a gente tem no Brasil, que fica lá na divisa com a Venezuela. E aí a gente tem aqui, por exemplo, a cidade de Curitiba. Se você mora em Curitiba, nós estamos aproximadamente 930 metros acima do nível do mar, sendo a capital mais alta do Brasil. Só que a sua altura na praia, em Matinhos, Guaratuba, Caiobá, ou na cidade de Curitiba, ela é a mesma, porque quando a gente fala de altura, a gente está medindo um objeto com base na superfície. Ela pode ser qualquer superfície. Eu tenho 1,60 m e eu vou ter 1,60 m em Curitiba, onde eu moro, ou lá na praia, quando eu estiver nas férias, por exemplo. Né? A sua altura também. Então, por mais que eu esteja a 930 metros de altitude acima do mar, a minha altura não varia, certo? Porque a gente está medindo ela com base em uma superfície, ok? Então é isso, se vemos na próxima aula. Bons estudos!